Aqui, ó, o primeiro dia de trabalho de Tite foi animador no Flamengo. Em entrevista para Flá TV, o técnico falou sobre o desafio de comandar o rubro-negro. A reportagem é do Flávio Vinic. Fala, Flavinho. Um passeio para conhecer funcionários e o novo local de trabalho. Assim, foram os primeiros passos do Tite como técnico do Flamengo. Acompanhado do vice-presidente de futebol Marcos Braz, o ex-treinador da seleção foi apresentado às instalações do Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Tite gostou do que viu e falou pela primeira vez como comandante rubro-negro. Eu não conhecia, eu não tinha visitado ainda a primeira vez. Tem todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição, agora compete a nós. Na parte da tarde, Tite vestiu o uniforme e começou o trabalho no campo com os jogadores. Ele terá 9 dias para treinar a equipe antes da estreia contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Com a experiência de comandar a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, Tite sabe da pressão que vai sofrer para recuperar o time mais popular do país. E já mandou um recado para a exigente torcida rubro-negra. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Apoio dos torcedores não vai faltar ao Tite, pelo menos nesse início de trabalho. Grande nome no futebol, né? Tem 2 Copas, eu acho que vai botar ordem ali, e muitos jogadores vão ter grande respeito, já treinou vários, né, pela seleção. Acho que ele vai dar muito certo, vai ajeitar a zaga do Flamengo ali. Vai dar muito bom pro Flamengo. A defesa é o ponto forte do Tite. Vamos ver se ele dá uma arrumada na defesa, a gente arruma, para de tomar gol e o ataque resolve. Muito bem. A torcida do Flamengo está bem animada com a contratação do Tite. Eu escutei um ou outro rubro-negro dizendo que não queria o Tite. Inclusive, ontem na roleta, um rubro-negro falou isso pra mim. Mas eu acho que isso tá longe de ser a maioria. Coloca lá no nosso Twitter, #SBT Esportinho. Conta pra gente, você aí que é Flamengo, você tá feliz com a chegada do Tite? Nós 3 já demos a nossa opinião aqui e fizemos a leitura de que ele é o melhor personagem hoje para os problemas e para os cacos que precisam ser juntados dentro do Flamengo. Venê, eu quero saber como foi o primeiro dia de preparação do Tite no Flamengo. Claro que, primeiramente, boa tarde, Pedrosa. Claro que, assim, no primeiro dia ele deu o treino dele, mas o que mais chamou a atenção de muita gente dentro do Ninho do Urubu foi a conversa, o discurso do Tite. De fato, ele palestrou para os jogadores, foi um discurso extremamente bonito que chamou a atenção dos jogadores. E conversei com pessoas que trabalham no dia a dia do Ninho do Urubu e me disseram o seguinte, Fernanda Maia, 2 declarações me chamaram a atenção. Uma, o Tite já deu mais bom dia do que o Sampaoli durante meses. Meu Deus do céu! E outra coisa, Venê, a presença do Tite aqui é tão importante que até a forma como ele segura o garfo, eu quero aprender. Por que isso? Obviamente que a pessoa estava brincando ao falar isso, mas isso demonstra a importância do Tite, o que ele é para o futebol e para os jogadores. A presença do Tite lá, com certeza, vai fazer a diferença no dia a dia do Flamengo. E é isso, o Tite é um cara extremamente educado, que usa a comunicação no trabalho. Eu acho que o Sampaoli tem que aprender isso. Se tem algo que é muito diferente do Sampaoli, é isso. O Tite é um cara que se comunica com todo mundo, conversa com todo mundo, fez questão de falar com todos os funcionários, fez questão de aprender sobre tudo dentro do Ninho do Urubu, conhecer todos os locais, cada detalhe, cada história do Flamengo. Então, assim, de fato, o primeiro dia do Tite chamou muita atenção dos jogadores, por causa disso, da comunicação, que ele vai usar a comunicação, e eu acho que tem que usar mesmo, porque faltou isso no trabalho do Sampaoli, o antigo treinador do Flamengo, e claro, a presença do Tite. Essa frase chamou muito a minha atenção, Veni, até a forma também como ele segura o garfo, eu quero aprender. Isso é uma brincadeira que a pessoa falou. Mas o Tite, ele representa muita coisa para esses jogadores e para o futebol brasileiro. Porque ele é um sujeito muito educado, né, Pedrosa? E às vezes, assim, quando a gente está no dia a dia e a gente fala hoje dos funcionários do Flamengo, que são essas pessoas que são diretamente atingidas quando você tem um sujeito que é extremamente educado ou extremamente deselegante, né? E eu faço uma leitura que eles são os extremos opostos e a gente
todo mundo sabe e todo mundo sempre comentou o temperamento do Sampaoli, né? O jeito dele. A gente entender que um sujeito que vê um socar o outro e nem se meter é uma pessoa que realmente tem um pensamento, um olhar do todo um pouco diferente. Aí você vê um outro cara que é extremamente agregador e educado, ele tem essa coisa extremamente educada, isso chama atenção, é um choque, né, ô Pedrosa? Boa tarde a todos. É um choque nesse sentido da gestão, do relacionamento com as pessoas, mas é um choque também você estar na presença do Tite. A gente está falando aqui de um treinador que passou por todas as fases dos últimos 20 anos em relação ao futebol brasileiro. Até a gente pode botar até dos últimos 30, porque o Tite, além de treinador, ele também foi jogador. Então é um cara que tem uma vivência enorme, que foi campeão de tudo que era possível, de todos os técnicos que a gente viu aí no Flamengo nos últimos 5 anos. Ele é o de maior calibre, ele é o maior vencedor e ele é o cara que pode passar mais para esses atletas, para todos os funcionários numa rotina de trabalho, por tudo que ele já conquistou e pela pessoa que ele se tornou, além, é claro, do gabarito de vestir a camisa de uma seleção brasileira. Então, eu acho que ele impõe respeito. Ele não só consegue estar no tamanho da grandeza do Flamengo e entender a grandeza, inclusive isso me chamou muita atenção na entrevista dele para a Flá TV, quando ele fala sobre a necessidade de classificar para a Libertadores, mesmo que tenha um sonho do título, mas é pé no chão, entendendo a realidade sem esconder a grandeza do Flamengo. Então é um profissional que vai somar muito para todos que estiverem ao redor dele, porque bagagem, experiência, títulos, saber vencer e saber gerir um grupo, ele tem. Obrigada, Agora... tá? Vocês são muito amigos. Obrigada, Deus abençoe vocês, tá bom? Tamo junto. Pode falar o que você ia falar, Vini. É porque eu tô com um troço dentro do meu olho. Tô sabendo. A gente tá acompanhando, fica tranquila. Mas é bom que geralmente a gente tem que falar mais rápido, entendeu? É isso. A gente tá... Não, eu acho o seguinte, eu acho que o Tite ele também vai ter que participar de um processo de reaprendizagem. Por quê? A gente está falando de um treinador que 7 anos ele não trabalha dentro de um clube. O que isso muda? Na seleção brasileira é totalmente diferente a rotina de trabalho. Não tem dia a dia, né? Não tem dia a dia. E o Tite também vai ter que reaprender a ter esse dia a dia. Eu acho que isso vai ser importante para o treinador também, mas eu acho que o Tite vai tirar de letra isso, mas olha, não terá eu posso nenhum dizer, problema. e aí eu vou mandar até um beijo para um grande mestre que eu tenho, que eu falo que é o meu padrinho, que é o José Carlos Araújo, que é o garotinho, que foi a pessoa que me colocou na televisão, e é um sujeito extremamente educado, elegante e experiente. Quando você trabalha com ele chama todo mundo pelo nome, ele cumprimenta todo mundo. E eu brincava que eu aprendo com o Zé até com ele em silêncio, respirando. Que é como essa questão do... Até o jeito que ele segura o garfo. Você fica tão encantado pela pessoa que é seu colega de trabalho, que, gente, vamos fazer uma reflexão. O nosso trabalho é o nosso dia a dia. A gente, às vezes, passa mais tempo no nosso trabalho do que com a nossa família. Se a gente trabalha num lugar onde as pessoas não se gostam, onde tem algum elemento em que não trata bem, você não fica legal. Ter um personagem desse é contagiante. Você tem vontade de ir trabalhar, porque você sabe que você vai ser bem tratado, que você vai aprender. Faz toda a diferença, Pedrosa. Sem dúvida alguma, é como eu falei aqui, é o respeito. E o Tite não é um cara de risadinha, brincadeira não, ele é um cara sério, mas ele é um cara educado. Quando você é educado e você é um cara sério, leva aquilo que você está fazendo também muito a sério, você, como você muito bem disse, consegue contagiar todo o seu ambiente e o Tite é esse cara. Eu já falei aqui, né, como vascaíno eu odeio isso aí. Agora, pro flamenguista, esquece, foi a melhor escolha, a melhor decisão que o Flamengo poderia ter tomado foi ter trazido esse cara que é extremamente gabaritado. Tem uma enquete hoje aqui, qual será o maior desafio do Tite no Flamengo? Vota lá, você pode votar no nosso Twitter, que é @SBTRio, e no nosso Instagram, que é @SBTRioOficial, tá bom? Pressão da torcida, elenco de estrelas, passado com o Gabigol ou fantasma do Jorge Jesus. Cara, eu acho que aqui, dentro dessa enquete, eu não sei a opinião de vocês, existe apenas um problema. Porque pressão da torcida, pô, ele já trabalhou no Corinthians, foi campeão mundial. A torcida do Corinthians é bem parecida com a torcida do Flamengo, uma torcida de massa. Elenco de estrelas, pô, o cara treinava a seleção brasileira. Ali só tem estrela, né? E fantasma de Jorge Jesus, eu acho que ele não vai nem ligar. Mas o passado com Gabigol, eu não sei. Conta pro pessoal que passado é esse, Vene. Vamos lá, para quem não se lembra dessa história, Gabigol não foi convocado para a Copa do Mundo e logo depois teve a comemoração do título do bicampeonato da Libertadores, no ano passado. E aí a torcida do Flamengo cantou, Tite vai o Gabigol não precisa de você. E aí o Gabigol, animado do jeito que ele estava, foi e seguiu o coro da torcida. Eu já jogo numa seleção, o Gabigol não precisa de você, o Tite, é isso. Sim. Aí ele foi, seguiu o coro da torcida.
Eu acho que isso aí não vai ser nenhum problema. Vou ser bem sincero, zero problema. Isso aí era a base da conversa. No máximo o Gabigol pede desculpa. pede E foi só esse dia, né? Só esse dia. O Gabigol não falou nada, porque as pessoas vão aumentando a história, né? Não, mas assim, eu na época, eu vou seguir aquilo que eu falei na época. Eu achei falta de respeito do Gabigol. Acho até que o Gabigol deve pedir desculpa ao Tite por conta disso. Que é um cara exemplar, um cara super educado. Acho que o Gabigol errou na ocasião. Tanto é que o mundo não gira, dá voltas. Hoje o Tite é o atual treinador dele. Se eu fosse o Gabigol, eu pediria desculpa. Eu acho que isso aí não vai ser nenhum problema, nem pro Tite e nem pro Gabigol. Acho que ali uma conversa rápida, pronto, resolve isso. Agora, respondendo a enquete, o que eu votaria não está aí como opção, que é a falta de respaldo da diretoria do Departamento de Futebol. Eu acho que esse pode ser o maior problema do Tite no dia a dia do Flamengo. De resto, ele tira de letra. Fantasma de Jorge Jesus só se ele perder 5 seguidas aí. E o Jorge Jesus cair lá. Aí o fantasma volta. Sério? E você, Pedrosa? Não votarei em nenhuma das opções ali. Pra mim, nenhum das situações ali vão ser nem problema. Nem a marretada aí que o Vene deu? Absolutamente não, nada. Não, da diretoria, do respaldo? Também acho que não. Pelo contrário, a diretoria está depositando todas as suas fichas no Tite. Porque ano que vem é o quê? Esse eleição. Ano que vem. Ano que vem. Ano que vem é ano de eleição. Então é a chance deles conseguirem limpar o trabalho ruim que eles fizeram em 2023 para eles poderem, quem sabe, conseguir uma reeleição, seja o Landim ou não, outro candidato, mas a situação conseguir uma reeleição. O Tite é a última moeda, Fernanda. O Tite é a última ficha dessa diretoria para poder conseguir limpar esse trabalho ruim que foi feito em 2023. A questão é, o Landim, ele pode ter alguém da situação dele, né? Sim, mas ele não provavelmente será alguém dessa gestão. Sim, é da situação. É a situação, é quem está no comando. Isso aí. E é isso, cara. Pra mim, gente, eu tô, assim, tentando aqui mostrar pra vocês que o fato é, pra mim, o único problema pro Tite em relação a 2024 vão ser os adversários. Eu acho que o Flamengo não consegue mais ter a hegemonia de antes porque os adversários evoluíram. Um Palmeiras, um Botafogo, um Fluminense, times organizados, Atlético Paranaense, o São Paulo vem muito forte em 2024. Então hoje o futebol brasileiro, com toda essa reestruturação em que foi muito causada também por essa hegemonia de Flamengo e Palmeiras, ele tem outros times que podem bater de frente. E quando a bola rola, não adianta, pode ter a preparação que for. É dentro de campo, como aconteceu na Copa do Mundo. Eu acho que o Tite fez uma preparação maravilhosa com a seleção brasileira. O aproveitamento dele é maravilhoso. Maravilhosa. E na hora do vamos ver, perdeu. É o detalhe, né? Então, assim, eu não acho que nada disso aqui, nem preparação, nem diretoria, nada vai atrapalhar o Tite. A questão é dentro de campo. Só uma curiosidade, o Tite é o 10º treinador, como a gente falou ontem, da gestão Rodolfo Landim, e apenas 2 conseguiram ultrapassar a marca de 50 jogos. Jorge Jesus e Rogério Ceni. Meu Deus do céu, que 2 que venceram alguma coisa, né? Exatamente. E o Dorival ficou menos ainda de 50 jogos. Bizarro, e ganhou 2 títulos importantes. Ô, Vene Casagrande, e a renovação do Bruno Henrique, tem novidades sobre essa reunião com a diretoria? Vamos lá, teve uma reunião ontem entre a diretoria do Flamengo e o representante do Bruno Henrique, que é o Denis Ricardo, que também, inclusive, é ex-jogador, ou seja, conhece muito bem o mundo da bola. Essa reunião eles não chegaram a um acordo, continua em trave, tempo de contrato. O Flamengo ofereceu 2 anos, o Bruno Henrique e o seu representante, eles pedem 3 anos de contrato e também base salarial. Ou seja, ainda muita coisa a definir, ainda tem essa indefinição em relação à renovação de contrato do Bruno Henrique. E uma curiosidade também, para você ver como que é o mundo das redes sociais. O Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique, está recebendo ameaças nas redes sociais por conta disso. Porque a torcida está achando que é culpa dele que o Bruno Henrique não vai renovar o contrato. Então, assim, torcedor, pare com isso, né? Pelo amor de Deus, isso é uma negociação normal. Isso é um absurdo que vocês estão fazendo. Inclusive, eu sei que a gente tem que mudar de assunto. A informação sua é que o Bruno Henrique teve que achar um auxílio psicológico por conta dessa renovação que não saía. Porque o que aconteceu? Em maio ou em junho, o Bruno Henrique pediu ao seu representante para conversar com a diretoria do Flamengo e falar assim, vamos resolver logo essa situação. Ele estava voltando de lesão. Voltando já estava voltando. Ninguém sabia que ele ia voltar igual o Bruno Henrique. É isso. Aí ele falou, vamos resolver logo essa situação porque vai entrar no período de pré-contrato. E com certeza vai aumentar o número de procuras, fake news, enfim. Vamos resolver. Aí o Flamengo deu a resposta na ocasião, não, a gente tem outras prioridades. O Bruno Henrique, na ocasião, achou que o Flamengo tivesse achando que ele não ia voltar 100%. Então o que ele fez? Pô, eu preciso melhorar minha cabeça, minha mente. E ele foi e buscou um psicólogo por fora, porque o clube ele não tem um psicólogo. Então, o erro do Flamengo é esse. É isso aí. Não é ter postergado a renovação.
Porque naquele momento ali não se sabia como o Bruno Henrique ia voltar. Eu acho que o clube fez certo em esperar para, quem sabe, pensar numa renovação. O erro do Flamengo e de qualquer outro clube brasileiro que não tiver... Eu vou além. É uma irresponsabilidade não ter um profissional de psicologia dentro de um clube de futebol de elite. Qualquer esporte precisa. Mas se tratando ainda de um Flamengo da vida que tem a pressão que tem, que mexe com a cabeça do atleta, o Tietê dá um relato muito bonito quando ele estava no São Paulo e hoje ele brilha no Botafogo e naquele momento ali ele estava precisando de ajuda. Qualquer clube de futebol hoje do Brasil que não tem um psicólogo que possa cuidar dos atletas é irresponsável. Essa é a palavra. Perfeito.